Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal do Torcedor. Trago aqui para vocês um recorte de uma entrevista dos integrantes do Amit 1914 que fizeram com o candidato a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, Savério Orlandi, em que ele fala do caso Dudu. Acompanhem aí e no final eu vou dar a minha opinião sobre esta questão. Se liga aí. Opinativo, cada um pensa de uma forma, né? Eu vi ali, em relação ao conteúdo da decisão que foi tomada pela presidente, eu questiono menos. Eu acho que ela tomou uma decisão em cima do que ela tinha no momento para fazer, e ela tomou uma decisão que eu não questiono, e se eu não endosso, eu respeito e concordo. Eu digo em relação ao conteúdo. Em relação à forma, foi totalmente errada. Isso não tem discussão. Porque o assunto aparece no sábado à tarde, eu estava na festa junina dos meus filhos, na escola dos meus filhos, e ela foi falar no domingo, na segunda-feira de manhã. E aí permitiu que se criasse um ambiente e acontecer tudo o que aconteceu, que no fim do dia todos perderam. Todos perderam, e o que é pior, continuam perdendo. Também vejo assim, e tenho alguma crítica em relação ao Dudu pela atuação no episódio, porque assim, são situações que acontecem, eu já passei pelo futebol, eu sei como as coisas se dão. Isso aconteceu no relacionamento de 9 anos do Dudu e do seu empresário com o Palmeiras 4 vezes. Isso aconteceu em 2016, aconteceu em 2018, aconteceu em 2021 e aconteceu agora. Quando isso aconteceu em 2016, aconteceu porque é assim que o futebol funciona. Eu lembro que o Paulo Nobre, então presidente, eu tinha a nossa passagem pela diretoria, ele era vice-presidente na época que eu fui diretor, e ele falava assim, pô, mas como é que é? É assim que funciona? É assim que funciona, sim. É assim que funciona. O cara está sob contrato, ainda tem 2 anos de contrato, ele veio me pedir aumento, tem que aumentar. A mesma coisa aconteceu em 2018, já com o Maurício. O empresário dele fez a mesma coisa. Não havia o que fazer naquele momento. O Palmeiras foi campeão brasileiro, o Dudu foi o melhor jogador da competição. O que você vai fazer ali? Você não tem o que fazer. Aconteceu a terceira vez em 2021. Ali já houve erro, na minha visão. Gente, eu falo que você me perguntou e eu vou te responder diretamente, que é a minha opinião. Ali já houve um erro. E ali eu falava para o Maurício, eu ainda estava no final da minha gestão do COF, que tinha sido esticada por conta da pandemia. A gente foi esticado em alguns meses para que a gente pudesse aprovar o balanço. Enfim, teve uma questão ali. E eu acabei, o mandato normalmente acabaria no início daquele ano e acabou no meio, já no início do segundo semestre, que foi quando ele retornou da Arábia. Tá errado. E eu falava assim, Maurício, conceitualmente você fez uma operação de venda do jogador. O jogador foi vendido por X, para um ano depois você receber Y, que era os 8 milhões. Se você não recebeu os 8 milhões, se ele não jogou na Arábia, que, pô, com todo respeito, mas não jogou na Arábia um ano e voltou, você tem que chegar para ele, para o empresário dele, falar, estamos de braços abertos para você, para retornar, porra, você está em casa. Agora, meu, espera, depois a gente conversa, não vai conversar agora. E ali já houve, pela terceira vez. Então, por isso que eu falo em relação ao conteúdo, é a minha opinião. Quando aconteceu isso dessa vez, e ela falou, não tenho condição de te dar aumento, eu não vou te dar por razões... Eu não posso não concordar com o que ela fez ali, porque eu acho que foi correto. O rapaz vinha de um ano lesionado, não houve gratidão, pô, não houve consideração. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Pô, chega lá, não era o momento de se exigir isso do Palmeiras. Pô, o Palmeiras não é assim. Eu não posso tornar a instituição refém pela idolatria que todos têm em relação a mim. Eu acho que foi mal pensado. Eu não posso concordar, desculpa, com o que ele fez. E aí eu tenho que ir na linha de achar que ela foi correta. Se é realmente aquilo que ela nos disse na segunda-feira, ele me trouxe um negócio, o empresário dele veio falar comigo, perguntou se eu podia autorizar e eu autorizei, eu concordo. Se isso aconteceu nessa forma. Agora, em relação à forma, porra, esperar quase 48 horas para falar naquela condição que falou, né? De uma maneira até, poxa, deselegante, meio raivosa, não é assim. Aí eu acho que
Então, esse é o meu entendimento sobre o todo. Claro que, olha, eu já tive exemplos de insatisfação. Pois é, rapaziada, vocês viram aí, vocês acompanharam aí até mesmo o Savério, ele coloca ali como a opinião dele, né, sobre a questão do caso Dudu. Esse caso foi muito turbulento, foi um anúncio que aconteceu assim, de repente, né, do Cruzeiro já anunciando a contratação do Dudu, que é um ídolo, né, ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, e um caso muito esquisito. O Dudu que voltava de contusão, quase um ano fora, e estava ali para, né, vamos dizer assim, reestrear no Palmeiras, e aí sai essa bomba e que mexeu muito na relação torcida, jogador e diretoria. Até hoje, o Dudu não conseguiu voltar a ser aquele Dudu. Na minha opinião, não é só o fato do ritmo de jogo, mas também por conta da mentalidade do jogador, que eu creio que isso está afetando muito. Esse caso afetou muito o jogador mentalmente. Pegando as palavras do Savério, que o Dudu, mais uma vez, junto com o seu empresário, pediu aumento ao Palmeiras, cara, isso daí para mim é de uma situação tão complicada e tanto sem nexo do empresário e do Dudu. Dudu ficou quase um ano parado no Palmeiras. Palmeiras sempre amparou o Dudu sempre quando ele precisou, principalmente naquele episódio que ele estava passando problemas familiares. Como o próprio Savério falou, o Palmeiras praticamente vendeu o jogador, né? E aí o Palmeiras o recebeu de volta, de braços abertos, depois que o caso tinha finalizado. E a torcida do Palmeiras sempre muito carinhosa com o Dudu, até porque o Dudu criou isso daí, né? E, infelizmente, uma situação como essa se encadeou todo esse problema que hoje o Dudu não consegue jogar. Na minha opinião, o Dudu não agiu da melhor forma com o Palmeiras. A gente entende que a relação do jogador com a instituição é profissional, nós somos torcedores, nós somos passionais ali nas situações e eles são só profissionais. Então eu acho que o Dudu foi mal sim nesse caso. Se realmente isso for verdade, acho que a Leila Pereira agiu muito bem em não ter cedido mais um aumento salarial para o jogador, mas também acho que ela não deveria desvalorizar um ativo do clube da forma que ela fez nas entrevistas. Então, vamos ver como que vai ser até o final do ano. Muitas notícias estão pipocando aí que provavelmente o Palmeiras vai tentar uma rescisão amigável com o jogador, ou até mesmo uma troca, ou uma venda, porque tudo indica que a relação diretoria e jogador não está legal. Engraçado que a torcida ainda continua de braços abertos. No último jogo contra o Criciúma, o Dudu entrou, a torcida gritou o nome dele, aplaudiu, procura incentivar, mas você vê que ainda não tem aquele retorno do jogador, da performance em campo. Então vamos ver, Palmeiras ainda tem mais jogos ainda no Brasileirão, disputa o título do Brasileirão e esperamos que o Dudu entregue todo aquele futebol que ele consiga e ele ajude o Palmeiras a mais um título brasileiro. Comentem aí, rapaziada, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês? Você acha que o Dudu tá correto a ficar toda hora pedindo aumento salarial, essa valorização? Que eu acho que tem que ter no jogador, mas desde que entregue, como ele entregou nos anos anteriores e foi reconhecido. Agora, não tinha nexo nenhum pedir uma valorização, um aumento, sendo que o Palmeiras deu toda a estrutura e ainda entrega toda a estrutura médica para que o jogador ele consiga se fortalecer, se recuperar e voltar da melhor forma. Então comentem aí o que vocês acham e se vocês permaneciam aí se vocês acham que o Palmeiras deve permanecer com o Dudu para 2025, lembrando que o Palmeiras tem que já fazer o seu planejamento,
porque no ano que vem se fala muito do Super Mundial, mas o Palmeiras não vai jogar só ele. Ainda tem Paulista, tem o Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, então tem um ano completo de competições e, claro, veio esse Super Mundial para agregar o ano do Alviverde. Então é isso, rapaziada. Também comentem aí o que vocês acharam aí desse candidato a presidente do Palmeiras. A atual Leila Pereira aí está tentando aí a sua reeleição. Vamos ver em outubro quem vai estar com a caneta da presidência do Palmeiras em 2025. Então é isso, comentem aí, deixem um like, compartilha e se inscreva. Já somos mais de 420 inscritos. Estamos aí na meta para 450 e depois 500, onde a gente vai fazer uma ação muito legal com os nossos inscritos. Tamo junto, muito obrigado, é nóis!